Esta sessão está relacionada com uma terceira conferência da academia deste ano. E essa conferência será ministrada pelo professor Fernando Barroso Duarte, com a temática O papel da terapia celular no cenário de doenças hematológicas. Professor da disciplina de oncologia e transplante de medula óssea, é médico da Universidade Federal e é o Centro de Processamento Celular. Eu queria acrescentar que a apresentação do nosso convidado, de uma maneira mais, talvez, elitista, será da professora doutora Helena Pitombeira. Eu não consigo, eu apenas vou fazer um pequeno nossas atividades da academia deste ano, porque temos ok? Bom, no mês de abril, nós teremos a quarta conferência, que versará sobre o tema dieta ocidental e as doenças contemporâneas, pelo conferencista acadêmico Paulo Leitão. E nesse mesmo mês de abril, no dia 29, numa quinta-feira, nós teremos a segunda webinar. Isso é um webinar muito interessante, porque ela está relacionada com a webinar que vai falar sobre o Covid-19. Nesse webinar, nós vamos falar sobre as intervenções que são desenvolvidas pelos cursos de medicina em Fortaleza, para que melhor a gente saiba o que é que eles estão fazendo para otimizar esta pandemia. Então, nós vamos chamar o representante da UFC, doutor João Macedo, da UERJ, a doutora Veli Brasil, da Unifor, o professor Eduardo Jucá, e da Unicris, de Carvalho. Em maio, teremos, dia 13 e 14, a 19ª Bienal, que versará sobre o tema SARS-CoV-2. Em junho, nós teremos uma outra interessante conferência, que será sobre doenças físicas e espirituais, que será ministrada pelo Dr. João Ximenes. No mês de julho, uma nova conferência, Música, Movimento e Medicina, na responsabilidade do acadêmico Vitoriano Barbosa. No mês de agosto, teremos uma outra conferência, ou melhor, teremos uma terceira webinar, em agosto teremos a conferência Cognição no Envelhecimento, que será proferida pela acadêmica Sara Cavalcante, e no mesmo mês teremos a terceira webinar sobre autismo, como se posiciona família, sociedade e ciência, pelo Dr. Sullivan. Em setembro, uma outra conferência, doença idoso, como se realiza o tratamento atual, acadêmico Nogueira Paz. Em outubro, a conferência famosa da nossa academia, que leva o nome do doutor acadêmico Edísio Tavares, que versará no tema A História da Pneumologia no Estado do Ceará, e que será entregue às acadêmicas Márcia Alcântara e a acadêmica Ana Margarida. Em novembro, nós teremos a última conferência, que é a Epidemia dos Cigarros Eletrônicos, responsável acadêmico Plínio Câmara,
E nesse mesmo novembro, nós temos a última quarta webinar, que versará do tema envelhecimento, fraqueza muscular e exercício físico, o responsável acadêmico José Henrique Lial. Em dezembro, nós teremos a sessão Remembra, que será na primeira quarta-feira, que é dia 1º de dezembro, e o Natal, esperamos já presencial, na sexta-feira, no dia 13 de dezembro de 21. Então, essas informações eram importantes a gente esclarecer, porque, como o cronograma tinha sido feito tudo, eu queria agradecer ao doutor Irã Rabelo por ele ter nos dado carta branca para a gente preparar este programa, e também quero aproveitar e dizer que eu estou muito à vontade pela maneira gentil como ele está nos tratando, e espero que eu esteja, pelo menos, desenvolvendo essa função que é dele, mas de uma maneira bastante, pelo menos, se não for ideal, mas pelo menos suficiente. Então, eu também queria acrescentar que, para o ano de 2022, já temos pessoas já inscritas para as conferências. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo, através do WhatsApp, ou do e-mail, o telefone, que eu já colocarei o nome da pessoa. Era só isso que eu queria, este horário para dar esse aviso, e repasso agora para a professora doutora Helena Pitombeira falar um pouco do nosso convidado de hoje, o professor Fernando Barroso Duarte. Professora Helena, está com a senhora a voz. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem, Ana? Sim, Helena. É uma honra muito grande esse convite para apresentar o nosso conferencista de hoje, o professor Dr. Fernando Barroso Duarte, que é professor da disciplina de Oncologia e TMO do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC. É chefe do Serviço de Hematologia e da Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital Universitário e coordenador do Centro de Processamento Celular do HEMOS. O doutor Fernando é formado na nossa faculdade há exatos 30 anos. Ele fez residência em Clínica Médica e Hematologia no Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, fez doutorado na UFC e pós-doutorado em Seattle, nos Estados Unidos, no Serviço de Transplante de Medula Óssea, que é considerado um centro de referência de transplante no mundo todo. O doutor Fernando idealizou e criou a Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital Universitário, em parceria com o HEMOS, no ano de 2008, realizando dessa maneira um sonho alimentado por todos nós do Serviço de Hematologia. E, atualmente, nós contamos com quase 700 transplantados. Nós temos, inclusive, uma curva de sobrevida muito boa, comparável aos maiores centros nacionais e internacionais. O doutor Fernando é um entusiasta da terapia celular, com uma visão de futuro inteiramente voltada para a melhoria dos pacientes de diversas patologias. Ele tem um vasto currículo científico e tem um nome internacional na área de estudo das síndromes mielodisplásicas. Foi eleito o próximo presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. O doutor Fernando, além de tudo isso, ele é poeta, desde a adolescência. Recebeu, inclusive, o prêmio Juvenal Galeno. E ele é membro da Sociedade Cearense de Médicos Escritores. É um profissional sensível às causas médico-sociais
bem como expressam no seu poema Lei. Esse poema diz o seguinte, é curtinho. Devemos querer que todo ser vivente ao nosso redor, na nossa frente, ou mesmo distante, léguas atrozes da gente, no Himalaia, Roma, Paris, Crimeia, Equador, Venezuela ou Nova Delhi, sejam felizes. Essa deve ser a lei. Esse é um retrato extremamente sumário, mas absolutamente correto da figura do nosso conferencista de hoje, professor Fernando Barroso Duarte. Muito obrigada. Eu agradeço as palavras da professora Helena e fico à disposição para a apresentação. Devo compartilhar minha tela agora, não é isso? Está liberado, pode compartilhar. Bom, muito obrigado a todos da Academia Cearense de Medicina pelo convite. É uma honra muito grande, porque aqui eu tenho, na sua grande maioria, amigos, professores e pessoas muito queridas. É uma honra poder falar hoje sobre um tema tão apaixonante e que, de certa forma, é revolucionário no sentido de trazer a perspectiva de vida para as pessoas. Se fosse oficial, ela faria. Tem alguém com o som ligado aí, por favor, feche o som. Falando da terapia celular, na verdade, ela surgiu no início do século XX. Então, quando a gente fala em terapia celular, parece uma coisa muito distante da nossa realidade, mas o próprio transplante de medula óssea é a primeira terapia celular mais bem estabelecida e mais bem conhecida. Então, na década de 70, foi o seu surgimento, e já na década de 80 e 90, foi algo muito inovador a utilização do sangue de cordão umbilical e placentário, porque não se tinha o conhecimento exato da possibilidade da fonte alternativa dessa célula-tronco. No século XXI, foi que efetivamente essas novas e promissoras técnicas na área da terapia celular surgiram, que são as sobre as quais nós vamos falar um pouco hoje. Ela é focada especificamente na regeneração dos tecidos e dos órgãos danificados, rejuvenescendo e estimulando o mecanismo de reparo do corpo para a cura. Então, pode-se falar em terapia celular com célula tronco embrionária, é um assunto bastante discutido ao longo de muitos anos, inclusive no Congresso Nacional, no Senado, sobre onde havia a incorporação dessa terapêutica, e a célula tronco do adulto, onde a gente está falando especificamente da célula hematopoética oriunda da medula óssea. Essa terapia celular, ela pode ser considerada adotiva ou passiva, quando você utiliza células do sistema imune para reconhecer e atacar as células tumorais. O câncer, a neoplasia, tem sido um grande desafio e grande motivo de desenvolvimento e de conhecimento dentro da medicina, instigando os pesquisadores e levando-os a descobrir sempre novas tentativas de buscar a cura e a resolução dos problemas. O linfócito T, eu costumo dizer para os alunos que ele é o grande vilão da história, mas quando se fala em terapia celular, ele pode ser um grande aliado. E eu até brinco algumas vezes que eu digo, quando você não pode com o inimigo, você precisa se juntar a ele. E é isso que a terapia celular está fazendo. Quando ela vai ao tumor e tenta resgatar o próprio linfócito desse tumor para tratar um tumor, ou quando ela resgata os linfócitos T de um indivíduo doente e usa para tratar a sua própria doença. Uma outra célula muito importante, nós vamos falar um pouco, é a célula natural killer, ou a célula NK.
que a gente também costuma apelidar de a nossa grande defensora, o grande pitbull do sistema imunológico. Por quê? Quando todos os processos que se desenvolvem na questão da neoplasia no nosso organismo, eles passam pelo silenciamento da célula natural killer. E aqui eu faço uma remissão, tomo a liberdade de falar do homem vitruviano, onde se sai do heliocentrismo e se olha no antropocentrismo, no gigantismo da necessidade, da compreensão de se buscar uma vida cada vez melhor, tendo o homem como centro, dentro de um equilíbrio psicológico, um equilíbrio na saúde física e orgânica, pelo gênio Leonardo da Vinci. Rapidamente, sobre o linfócito do infiltrado tumoral, é o chamado Tumor Infiltrate Lymphocytes. É bastante estudada e utilizada em tumores sólidos, principalmente o melanoma. A taxa de resposta é variável, de 34% a 72%, e foi muito utilizada para tratamento de melanoma. Só que com a descoberta de novas drogas para tratar melanoma e outras doenças, os chamados inibidores de checkpoint, que foi motivo do Prêmio Nobel em 2018, e que passa exatamente pela ativação de drogas anti-PD1, anti-PDL1 ou CTLA4, que tem no seu papel final exatamente o desbloqueio da célula natural killer, da célula NK. Essa técnica, por ser muito trabalhosa, ela foi, de certa forma, deixada de lado. Por outro lado, o transplante de medula óssea ou de células tronco-hematopoéticas, que teve seu início após a Segunda Guerra Mundial, e aqui nós precisamos reverenciar um indivíduo que foi extremamente vanguardista e que desafiou muitos processos dentro da ciência, que é o Dr. Donald Thomas. Ele, em 1959, fez o primeiro transplante singênico na leucemia linfóide aguda. O Dr. Donald Thomas passou muitos anos e foi reconhecido mundialmente, inclusive com o recebimento do Prêmio Nobel. O Dr. Donald Thomas montou e estruturou o serviço em Seattle, onde eu tive a honra de passar um período no meu pós-doutorado. Já outra coisa que foi revolucionária é a descoberta do nosso antígeno de histocompatibilidade, porque até então, sem essa descoberta, os transplantes eles eram, de certa forma, às cegas. Com o conhecimento e o refinamento da técnica do HLA, que eu digo a vocês, senhores, hoje ela é uma técnica baseada na biologia molecular, então nós estamos sabendo profundamente e temos a riqueza de ter hoje, dentro do Hemoce, funcionando a tipagem do HLA, a tipagem do HLA do nosso povo, do povo cearense, onde a gente se apropria da nossa verdadeira identidade. Já em 1973, nós tivemos uma revolução no transplante, que foi o primeiro transplante não aparentado, onde a gente pode utilizar um doador fora da nossa família. Por que isso é importante? Porque só 25% de nós temos efetivamente um doador na família. 75% das pessoas precisam de um doador fora da família. Esses resultados foram progressivamente melhores, com suporte clínico e profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro. Já em 1979, nós tivemos o primeiro transplante de medula óssea no Brasil, em Curitiba, pelo professor Ricardo Pasquini, que ainda está entre nós, e é uma inspiração para que a gente possa continuar um trabalho que se iniciou no nosso país há 40 anos. Em 1988, também foi um marco. No Hospital São Louis, na França, a doutora Eliane Gluckman realizou o primeiro transplante de sangue de cordão umbilical. E isso foi muito importante no sentido de salvar vidas. E aqui eu faço uma remissão à Pietà de Michelangelo, onde nós temos o olhar da mãe para o seu filho, e somos todos filhos. Quando a gente decide que vai transplantar alguém, quando a gente decide que tem um indivíduo na oncologia, nós sabemos efetivamente que nós precisamos de misericórdia, de caridade, de amor e, acima de tudo, de fé, de acreditar que a gente pode mudar uma história que tem um final feliz. O transplante ele é nada mais, nada menos do que a substituição da medula óssea doente ou deficitária por células normais.
com o objetivo de ter uma medula saudável. Ele pode ser dividido em dois tipos, autólogo e halogênico. O autólogo, quando você recebe as suas próprias células, e o halogênico, quando você recebe uma célula de outra pessoa. As fontes podem ser a própria medula óssea, pode ser do sangue periférico, que isso é muito importante para nós, e do sangue de cordão, como eu já citei. Tem algumas fases que, de maneira simplista, nós podemos dividir na coleta de células, no preparo desse indivíduo, que nós chamamos condicionamento, que é uma quimioterapia agressiva, que vai debelar, erradicar as células doentes, e, posteriormente, tem o transplante propriamente dito, que é a infusão dessas células com a pega e a recuperação da medula óssea. O transplante autólogo, o doador é o próprio paciente, como eu já falei. Ele evita a rejeição e essa medula é coletada quando o paciente está em remissão. Então, muitos me perguntam como é que alguém doente pode doar medula para si mesmo. Em pacientes com linfomas, em pacientes com mielomas, em pacientes com doenças em que a medula não está comprometida, isso é perfeitamente possível e é feito na prática. As várias indicações, as leucemias, prioritariamente os linfomas, o mieloma, que a despeito de muitas drogas, o transplante ainda é a terapêutica importante, e nos tumores de células germinativas, e nas crianças com neuroblastoma, ele tem o seu importante papel. E aqui eu faço mais uma vez uma remissão ao teto da Capela Sistina, onde tem toda uma harmonia, uma compreensão dessa dificuldade. E, a bem da verdade, quando se fala em terapia celular, nós nos remetemos ao Renascimento, que foi um momento de luz, um momento de busca, de descoberta e de entendimento, o melhor entendimento da humanidade, de tornar o mundo melhor para vivermos nele. Várias coisas são decididas, a quantidade de células, as doses da quimioterapia, a instalação de um catéter e a espera de que essa medula pegue, que ela tenha uma enxertia e que mais ou menos em 20 dias esse indivíduo possa ir para a sua casa. O halogênico, que é em que se recebe medula de uma outra pessoa, pode ser aparentado em 25%, pode ser não aparentado em 75% das vezes, e singênico, quando existe a felicidade dos gêmeos monozigóticos. Mas tem um conceito que é muito importante, que é o haploidêntico, ou seja, quando o indivíduo efetivamente não tem doador nem fora da família, nós podemos hoje preparar o filho, ou mesmo o pai ou uma mãe, com a compatibilidade próxima de 50% e com maior grau de imunossupressão. Isso é uma terapêutica que tem sido muito utilizada e agora na pandemia nós usamos bastante. Nós temos muito orgulho e satisfação porque esse processo foi estabelecido por nossa equipe de médicos, não só do transplante, da hematologia, do Hospital Universitário e do Hemossi, e os nossos resultados são resultados muito bons e têm salvado muitas vidas. O transplante halogênico é realizado a partir da doação de outra pessoa, isso eu já comentei, a necessidade de um HLA compatível, precisamos de uma destruição, a ablação total da medula óssea e uma reconstituição desta medula. Aqui é a maneira que a coleta pode ser obtida da crista ilíaca do doador, sob anestesia geral, ou bloqueio, ou através de uma coleta de célula tronco periférica. Hoje, 85% dos transplantes são feitos através de uma máquina de aférese, e que você, pela veia periférica do indivíduo, não há necessidade mais de se levar o indivíduo para o centro cirúrgico. A coleta da medula óssea ela está restrita a patologias específicas, como a aplasia de medula ou algumas leucemias, em que a gente efetivamente precisa da coleta da medula óssea. Esse condicionamento, como eu citei, é uma quimioterapia que pode ser, inclusive, muito intenso ou de intensidade reduzida. Isso foi muito importante, porque hoje nós temos a possibilidade de realizar transplante de medula óssea autorizado pelo Ministério da Saúde até 75 anos. Foi um grande ganho, uma grande conquista da sociedade brasileira, da qual nós nos empenhamos, porque, a bem da verdade, o que define é a idade fisiológica e não a idade cronológica num transplante. As suas várias indicações, eu não vou me deter, e aqui apenas para mostrar aos amigos que a sobrevida global do nosso hospital universitário de leucemia mieloide aguda
que nós temos uma sobrevida de em torno de 11% a 20% somente com a quimioterapia, nós podemos ver que no primeiro gráfico, em 2 anos, 63% das pessoas estão vivas com o transplante. Com 5 anos, 54%. E com 6 anos, 54%, essa curva tem uma estabilidade. Isso é algo que nos orgulha muito, senhores, porque esse órgão internacional do qual fazemos parte, que é o CIBMTR, que fica nos Estados Unidos, mostra a curva de sobrevida do mundo inteiro. E essa curva laranja mostra que nós estamos exatamente nesse patamar. Nós temos todo um esforço do que a gente tem construído para tentar melhorar e otimizar isso. Isso é fruto do trabalho de uma equipe multidisciplinar, muito dedicada, que passa não só por médicos, mas por inúmeros profissionais de outras áreas. E aqui eu falo um pouco da criação do homem, tá? E vou me remeter novamente à Capela Sistina, da importância, da valorização, da compreensão de que esse homem tem um caminho a percorrer, e esse caminho tem que ser um caminho de coisas positivas, de construção, e tão importante agora, nessa pandemia que estamos vivendo, onde precisamos nos solidarizar e acreditar que nós vamos vencer e que, como diz o Elias da Unimed, vai dar certo. Entrando agora especificamente na terapia celular, no CAR-T-cell, eu tomo a liberdade de usar esse termo, é um termo em inglês, tá? Mas que ficou padronizado. Quer dizer, o CAR quer dizer Chimeric Antigen Receptor, T-cell, é um antígeno quimérico de célula T. O entendimento do potencial de manipular essa célula T, o linfócito T, através de vetores retrovirais, é a base da terapia do receptor quimérico. Os tratamentos de perda de tolerância são a base da terapia com CAR-T. E o que fundamenta a utilização dos bloqueadores de checkpoint, que eu já comentei quando eu me referi ao tratamento do melanoma, mas que hoje também se usa em linfomas e se usa em outras patologias da área oncológica. Então, a gente precisa entender, nós precisamos lidar com a perda de tolerância e também a aloreatividade, que é a base para que você possa usar as terapias adotivas, passivas, halogênicas, vindas de células de outras pessoas, ou mesmo xenobióticas, quando nós realizamos o transplante de medula óssea e utilizamos, por exemplo, a globulina antilinfocitária, que é o ATG. Aqui apenas para mostrar a vocês que o que a gente está falando está sendo discutido no mundo inteiro. Hoje nós temos 660 trials no mundo, tá? Principalmente nos Estados Unidos, no leste da Ásia, principalmente China e Japão, e esse projeto é um projeto do EMOSSE, é um projeto que iniciou há 3 anos atrás, em que a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, o apoio do Hospital Universitário e a compreensão de todos os envolvidos na possibilidade de que a gente possa fazer parte desse grupo também. Aqui apenas para mostrar o registro de terapia com CAR-T na Europa, os vários países que participam e que até janeiro de 2020 tinham 418 pacientes tratados. Mas nós vamos ver que nos Estados Unidos o número é bem maior. Aqui apenas como funciona, eu realizo uma aférese da mesma forma que eu realizo para colher célula do transplante de medula, daí é onde a gente diz que a terapia celular ela está ancorada, ela de alguma maneira, ela tem como referência na sua origem o transplante de medula. Essas células T são coletadas, elas passam por um processo de incorporação do vetor viral, e após esse período de manufatura, essas células são expandidas e elas recebem uma informação e vão destruir, são reinfundidas para destruir a célula cancerígena, na maioria das vezes de pacientes que já tentaram quimioterapia, que já tentaram transplante de medula óssea ou que não conseguiram ser elegíveis para um transplante. Aqui mostrando de maneira esquemática também a coleta de células, a transfecção, a terapia adotiva e todos os processos da monitoração. E aqui, falando um pouco também da Capela Sistina, do juízo final, quando a gente observa toda essa possibilidade de interferir nesses processos, a gente tem que fazer uma reflexão sobre a nossa função, sobre a nossa
nossos encaminhamentos perante a nosso ofício de exercer a medicina com caridade, com tecnicismo e, acima de tudo, com a compreensão de que temos uma missão em atender as pessoas que estão doentes. Aqui um pouco da estrutura do CAR-T, do qual não vou me deter, mostrando mais uma vez a estrutura também, e aqui mostrando um pouco dessa célula quando ela é infundida. Essa célula passa por um processo de mudança e ela vai em direção à célula tumoral, ela destrói a célula tumoral e ela provoca uma coisa fantástica, que é reativar o sistema imune desse indivíduo, tá? Com esses neoantígenos que são liberados pela célula tumoral que rompe. Então, quando a gente fala em CAR-T, a gente fala em alvos virais, duas doenças onde está mais bem estabelecido o tratamento, na leucemia linfóide aguda e nos linfomas, e também no mieloma. A leucemia linfóide aguda é um papel importantíssimo, porque nas crianças, 80% a 90% das leucemias linfóide agudas são curáveis, mas nós temos aqueles 10% de crianças que não se curam com quimioterapia e nem transplante de medula óssea. Então, nessas crianças, o CAR-T-cell pode levar a 80% de cura. No mieloma, agora, os mielomas considerados refratários, também temos uma extrema possibilidade de bons resultados. A bem da verdade, a primeira aprovação foi em 2007, mais de 1.000 pacientes nos Estados Unidos já usaram a terapia, atualmente acho próximo a 2.000, tá? E aí aqui a gente fala um pouco da Mona Lisa, né? Sobre todas as suas nuances, sobre todas as teorias de que Leonardo da Vinci, da sua pintura magnífica, que faz o homem pensar, faz o homem refletir sobre quão pequeno é esse homem, o quanto ele pode ser questionado e instigado, o quanto ele tem que sonhar, o quanto ele tem a realizar. Eu digo muito para os jovens, a gente precisa caminhar, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa, de certa forma, ousar. E é isso que a gente quer que aconteça para que a gente possa mudar a história. Os desafios: a obtenção de CAR-T para infusão autóloga é restritiva para uso clínico geral, é preciso que essa equipe tenha experiência em transplante de medula óssea, por todas as complicações pós-infusão, neurológicas, complicações, a tempestade de citocinas, que muito aprendemos agora com a Covid-19, o tempo de fabricação do CAR-T, que interfere, e nem sempre é possível coletar linfócitos desse indivíduo, muitas vezes porque ele está com pancitopenia. Outra coisa fantástica, a utilização do CAR-T para o tratamento de doenças infecciosas. Hoje, um paradigma mais importante da nossa vida são as bactérias multiresistentes. Cada vez mais temos antibióticos mais potentes e, às vezes, ineficientes para Pseudomonas multiR, para KPC e para outras bactérias que têm surgido. Não só para bactérias, mas também para infecção por citomegalovírus, hepatite B e C, HIV, infecções fúngicas. Acredita-se que a terapia com CAR-T ela pode ser utilizada para tratar todas essas infecções, inclusive infecções por aspergilose. Aqui eu queria resumir um pouco da possibilidade do uso do CAR-T-cell para vários tumores: cérebro, pleura, pâncreas, rins, ovário, próstata, vários tumores que são, certas vezes, intratáveis. E um pouco da terapia à base de célula natural killer, que são efetores imunes altamente citotóxicos, que a gente brinca e chama de pitbull, matando seus alvos de uma maneira não específica. Então, essa célula tem a capacidade de agir através de maneira com citotoxicidade imunológica, com citotoxicidade direta, com citotoxicidade acionando alguns anticorpos monoclonais. Essa terapia com a NK halogênica, ela não tem o potencial de causar a rejeição, a doença do enxerto. Daí é tão importante e algo que vem sendo desenvolvido por uma pesquisadora brasileira, professora Lúcia Sila, do Hospital de Clínica de Porto Alegre, do qual participamos já há muitos anos em parceria, e estamos envolvidos com 2 estudos com leucemia mieloide aguda refratária, leucemia mieloide crônica, e também entramos num projeto contra a Covid-19. Tem um tempo de vida relativamente limitado e tem um potencial de exercer a atividade anticâncer através de mecanismos diferentes dos ditados pela especificidade do CAR-T,
que, em princípio, poderia reduzir o risco de recaída ou mesmo a resistência que pode ocorrer com a infusão das células CAR-T. É algo promissor na imunoterapia. Sua atividade in vitro contra neoplasias hematológicas, leucemia mieloide aguda, linfóide aguda, mieloma, assim como para tumores sólidos, incluindo neuroblastoma, ovário, carcinomas de colo, renais e gástricos. Entretanto, muitos tumores desenvolvem estratégias de evasão para contornar a morte por células natural killer autólogas. Estratégias necessitam para aumentar sua atividade, incluindo o uso de citocinas e células apresentadoras de antígeno também. Aqui apenas para citar, estou chegando ao final, um trabalho da professora Lúcia Sila, publicado na British Journal of Hematology no ano passado, onde ela estudou a possibilidade da célula natural killer envolvida com a Covid-19, um trabalho belíssimo, tá? E um pouco do que nós fizemos na pandemia. Nós estudamos, acompanhamos os aspectos hematológicos de coagulação, a resposta inflamatória de todos os doentes transplantados, de órgãos sólidos e tecidos no nosso hospital, foram 77 pacientes, aqui eu tenho a participação do professor Wiggins e da professora Paula, e de meus residentes, e mostrando que a mortalidade chegou a em torno de 17% no transplante, a mortalidade geral 22% por Covid-19, eu não poderia deixar de falar de Covid, mesmo falando de terapia celular. Aqui um outro trabalho de um indivíduo candidato ao transplante, que perdeu a sua possibilidade de transplantar um linfoma de Hodgkin, porque comprometeu o pulmão de forma com fibrose irreversível. E aqui um pouco do trabalho que nós tivemos em monitorar os pacientes assintomáticos com RT-PCR, e eu queria muito agradecer ao Laboratório Central do Estado do Ceará, que desde março vem realizando o RT-PCR para pacientes, doadores e profissionais de saúde da nossa instituição, hematologia e TMO. E um pouco do que a gente fez a nível de Brasil, comparando o que acontecia nos protocolos na pandemia dos vários centros, são 51 centros, esse trabalho foi escolhido, eu devo estar apresentando na próxima semana no Congresso Europeu de Transplante de forma oral. E um pouco também do desenvolvimento de pneumonias organizadas, a chamada BUP, que pode acontecer no transplante, mas nesse caso era um pós-transplante e foi induzida pela Covid-19. Bom, eu cheguei ao final, eu queria muito fazer as considerações finais dizendo que a terapia celular é hoje um grande avanço na terapêutica de doenças oncohematológicas e tem um potencial de aplicabilidade em outras áreas, como nas doenças infecciosas e outros tumores. A disponibilidade dessa ferramenta no nosso estado será, tal qual foi o transplante, evolução importante na medicina cearense, com benefícios concretos para pacientes, desenvolvimento técnico-científico comprovado para toda a sociedade. Para ser justo, eu preciso agradecer a 3 pessoas. A doutora Luciana Carlos, uma guerreira que me apoiou no transplante e tem me apoiado na terapia celular. Sem ela, sem o Hemócio, eu não estaria fazendo absolutamente nada. Tá? A doutora Helena Pitombeira, que é a nossa referência como professora, como cidadã e como ser humano. E a professora Romélia, que é professora titular da farmácia, que tem sido uma parceira envolvida em todo o seu processo de pesquisa e de ajuda na terapia celular. E aos meus amigos, meus colegas, o time da hematologia, time do transplante de medula e a nossa casa, que é o Hospital Universitário Hemócio, do qual somos oriundos e nos orgulhamos muito por conseguir trabalhar nessa instituição. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Obrigado. Ligue o som, Roberto. Ligue seu som, Roberto, nós não estamos lhe ouvindo. Pronto. Doutor Fernando, eu queria lhe parabenizar pela excelência da sua aula, sintética
muito interessante, didática e, sem dúvida, mesmo aqueles que não são hematologistas, mas têm um pouco de conhecimento de patologia, citologia, sem dúvida, teve um entendimento muito bom. Agora vamos deixar... Outra coisa que eu queria lhe parabenizar foram pela parte histórica dos grandes pintores italianos, né? Você é muito afeito, foi a isso mesmo, você está de parabéns. Bom, eu vou agora abrir para os nossos acadêmicos. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, nós estamos aí abertos a isso. Ana Rosenberg, então vamos agora proceder para que o pessoal presente faça algumas perguntas para tirar dúvida dos nossos confrades e confreiras. Eu acho que é a melhor maneira é cada um levantar a mão, e aí você vai vendo aí, Roberto, e vai dando a palavra. Posso falar? Janete. Falar? Que Janete, pode falar. Ok. Paixão. Pois não. Primeiramente, eu queria parabenizar, Fernando, pela sua apresentação magnífica. Teve uma apresentação também muito bonita da professora Helena. O seu poema é muito bonito. É a sua alma. Parabéns. Sua apresentação magnífica. Obrigado, professor. Muito feliz que a nossa universidade, o nosso serviço de hematologia, tem você na liderança, que é um pesquisador e de renome internacional. Isso felicita muita gente. Pô, Fernando, me surpreendeu um pouco, até de forma positiva, que a maior parte da doação não é da medula óssea, da crista ilíaca, mas é do sangue, é tirado mesmo o sangue da veia. E, nesse caso, qual é a quantidade de sangue para se fazer a doação? Muito obrigado pela pergunta, professor Sebastião. Eu lhe tenho uma gratidão imensa por todo o seu... eu acho que em matéria de humanismo, nós bebemos água na sua fonte. Então, eu bebi água na sua fonte, tá? Então, isso não é algo que ficou para sempre na minha formação. A bem da verdade, essa coleta só é possível pela veia, professor, por conta da máquina de aférese. A máquina de aférese, ela tem aquela capacidade de coletar, a gente programa essa máquina para coletar a quantidade necessária para que a gente possa coletar ali, aqueles 2 milhões de células CD34 positivas, né, que são as células chamadas tronco, né, que ter a capacidade de se dividir, se transformar em outras células da medula óssea, tais como toda outra linhagem, a célula que oriunda. Então, só é possível por isso. Essa célula CD34 é muito importante a sua pergunta. Se a gente simplesmente fizesse uma coleta na veia periférica e contasse essa célula, no normal nós temos em torno de 0,01%. Mas esse indivíduo que vai se submeter à aférese, ele tem uma estimulação com um fator estimulante de colônia de granulócitos, que faz com que ele produz uma quantidade bem maior de células CD34, a gente conta isso antes, e aí esse indivíduo entra na máquina de aférese. Então, isso é uma tecnologia importante que é usada no transplante e que também vai ser usada na terapia celular. No CAR-T, digamos, melhor dizendo. Fernando? Pois não, doutor. Muito obrigado. Posso falar? Acabou, Sebastião? Pode falar. Ok. Fernando, eu nunca tive tão inquieto para falar, eu até falo pouco nessas intervenções, eu falo mais quando eu estou em outra situação. Mas eu nunca tive tão inquieto de falar diante do meu encantamento, sabe? Pelo que você mostrou, sabe? Eu fiquei encantado, decisivamente você mudou a minha noite, não que minha noite tivesse ruim, mas você dignificou muito a minha noite, você aumentou muito a minha esperança pela vida, sabe?
e eu queria lhe parabenizar por toda essa maravilha que você nos ofereceu, mas eu queria pontuar 3 pontos importantes da sua conferência. Primeiro é que o acadêmico Roberto até já mencionou um pouco isso, eu quero só reforçar que nós não precisamos ser hematologistas, já há muitos anos que eu não abro livro de hematologia, para poder entender tudo que você falou, sabe? Porque você foi extremamente prático, objetivo, e nós realmente entendemos tudo, sabe? Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. O segundo ponto, sem querer contrariar a observação da professora acadêmica Helena Pitombeira, que quando nos ofereceu como um brinde bom da noite aquele seu poema, ela, antes de começar a rezar o poema, porque aquilo é uma oração, né? Aquilo não é uma leitura, aquilo é uma oração. Ela disse que naquele poema você demonstrava muito do seu traço, seu perfil social. Que o seja. Mas ao longo da sua conferência, eu percebi claramente que você é muito mais do que social. A conotação da sua vida é espiritual. Não é? O espiritual tem uma largueza muito maior, porque ela ultrapassa o plano natural, ela alcança, ou pelo menos resvala no plano sobrenatural, sabe? Isso me emocionou muito, isso vem muito ao encontro dos meus sentimentos assim mais profundos, sabe, aqui do meu coração, e eu fiquei encantado com esse elo natural, espontâneo, de absoluta fé que você tem dessa relação do natural com o sobrenatural. Isso me deu um encantamento muito grande, sabe? Eu estou muito feliz por ter te visto hoje à noite, muito feliz. Eu, lamentavelmente, não convivo contigo mais de perto, ocasionalmente a gente tem pacientes em comum, você sabe disso, e é uma alegria quando eu lhe ligo ou você me liga para a gente trocar ideias, porque eu sempre cresço nesses contatos. Mas muito obrigado por esse encantamento que você deu à minha noite. Para finalizar, você conseguiu uma coisa hoje que eu não vi nos últimos 12, 14 meses de atividades virtuais mais frequentes. As pessoas, quando falam no virtual, elas são muito passivas, sabe? Elas são diferentes. Eu conheço o Dr. João, que eu não conhecia desse jeito, ele era muito proativo, e ele fala muito passivo, né? Assim, ele não mexe o braço, ele não mexe a cabeça, ele é muito estático diante da câmera. E você, certamente, pela paixão que você tem pelo que você faz, teve uma hora que eu vi a hora de você entrar aqui na biblioteca, sabe? Você quase invadiu aqui a minha casa, sabe? Porque você se emocionou, você mexeu com os braços, balançava a cabeça, parecia que você tinha assim, uma plateia presencial na sua frente, sabe? Isso foi outra coisa que eu fiquei encantado, sabe? Porque você consegue, pela sua paixão, isso é fruto da paixão do que você faz, do que você fala, que você conseguiu me dar essa conotação que eu não vejo em ninguém, tá? Talvez eu vou aprender um pouquinho com você, viu? Então, muito obrigado por tudo. Foi assim, muito bom ter você com a gente hoje à noite. E, sabe, eu estou emocionado com sua presença. Muito obrigado. Boa noite, parabéns. Eu gostaria muito de responder, doutor Janedson, porque assim, a convivência que nós temos na clínica, né, no exercício clínico, ela é sempre uma convivência muito rica. E a gente tem aprendido muito um com o outro. Então, eu fico muito honrado, para mim é uma honra, eu acho que a alma do médico ela é uma alma diferente. Eu acho que as escolas médicas precisam preservar isso. A gente precisa não perder esse referencial de que nós somos muito mais do que prestadores de serviço, muito mais do que executores. A gente sempre passa pela minha cabeça que quando alguém abre seu coração e conta a sua história para você, a gente tem uma certa a gente de alguma maneira a gente precisa ter mais do que respeito por isso, e algumas vezes essa aproximação ela faz com que a gente possa de alguma maneira chegar próximo do que a gente entende como sagrado. Então, eu realmente fico honrado, eu estou muito honrado. Por vocês, eu tenho um carinho extremo e uma gratidão maior ainda,
muitos são ex e eternos professores, e isso é muito importante, porque eu sou a coxa de retalho do que vocês me ensinaram. Na verdade, eu sou isso. A gente é fruto, o homem é fruto do meio, né? Então, eu sou fruto da Universidade Federal do Ceará. Tá? Então, eu não tenho que agradecer nada, só eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Quero. Posso? Pode falar, Helena. Fernando, eu gostei muito dessa referência da Carticel em processos infecciosos por bactérias resistentes. Porque quem sabe as dificuldades que se tem, né, com os KPC da vida. Você acha que isso é uma coisa plausível, uma coisa que está se desenvolvendo? Muito entusiasmada com isso aí. Doutora Helena, excelente pergunta. Na bem da verdade, isso é quando a gente hoje observa e que muitos dos problemas que a gente está tendo com um doente neutropênico febril, que faz quimioterapia, que interna em vários hospitais, muitos morrem por infecção por bactérias multiresistentes. Então, essa questão é uma questão que, e assim, uma coisa que é muito importante falar sobre CAR-T é que essa tecnologia em que você tem a definição de um alvo e você busca atingir aquele alvo, em tese, isso é possível do ponto de vista de desenho em muitas outras doenças, não só doenças infecciosas, como neoplásicas e mesmo até autoimunes. Então, hoje, por exemplo, tem trabalhos com CAR-T anti-GM-CSF, que é o fator estimulante de colônia de granulócito e monócito, com o intuito de tratar leucemias, tratar displasias e outras coisas mais. Então, pelo que a gente tem visto, doutora Helena, e quando a gente às vezes pega... Nós tivemos uma epidemia em 2019 de 6 casos de Pseudomonas multi-R no HU, no transplante. E, junto com o professor Jorge Luiz e todo o time, nós fizemos inúmeras reuniões, inclusive publicamos isso. Desses 6 pacientes, somente 2 sobreviveram e 4 morreram. E isso foi motivo de muito estudo, de muita elaboração. A partir daí, nós passamos a ter antibióticos mais potentes dentro do hospital, mas mesmo assim, a gente se depara eventualmente com antibióticos com bactérias resistentes a um antibiótico mais potente que já existe na natureza. Então, acho que tem o seu lugar e acreditamos que, como, por exemplo, citomegalovírus resistente nós temos, né? Então, acredito que isso tem o seu papel e o importante é encontrar o devido lugar. Marcelo. Bem, parabéns, Fernando Barroso. Já era esperado a sua exposição. É muito clara, foi conciso, mas foi bem focada. E eu acho que o Roberto Misit deve ter ficado muito encantada, Ana Margarida também. Roberto, por ser italiano de origem, e Ana Margarida pelo apreço que ela tem pela arte. Eu sempre aproveito o momento da exposição para trazer uma lembrança aos conferencistas de um débito que contraiu conosco, que é a participação nos nossos anais. E é muito importante que uma exposição dessa, além do momento atual e da gravação que é feita e vai colocado pela nossa confreira Ana Margarida, é que ela seja colocada no papel e que venha a nós, não o vosso reino, mas chegue para nós de modo que o papel vai dar uma
uma permanência e o acesso a outras pessoas, aquilo fica para a nossa memória. De modo que eu peno muito quando chega o período da edição dos anais, como eu estou fazendo agora, fechando esse trabalho de diagramação, porque a parte que eu sempre tenho mais dificuldade é das conferências que foram proferidas. De modo que eu rogo que você, o quanto antes, nos envie por e-mail a exposição de hoje, um texto na forma de um ensaio, para que a gente possa inserir nos anais no devido momento. E eu aproveito o momento aqui para lembrar alguns colegas que estão em débito conosco. Não vou citar os nomes, mas vou trazer a cobrança de que, por favor, nos mande, que a expressão está aguardando que eu entregue os originais, e falta muito pouco para eu considerar como encerrada a coleta, para que não atrase e a obra esteja pronta e em condição de lançamento durante a nossa Bienal em maio vindouro. Muito obrigado, meus parabéns, e fica aí na sua agenda de compromissos completar o brilho da sua exposição com um texto correspondente a essa exposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Marcelo, e me comprometo de mandar isso para o senhor. Ligue seu som, Roberto. Doutor Henrique, o senhor não quer fazer algumas considerações? Eu agradeço a sua lembrança, Alberto, mas a exposição foi muito brilhante e eu consegui entender tudo muito bem, né? Pelo menos acho que sim. Então, estou satisfeito. Queria só parabenizar o palestrante. Obrigado. Eu queria só colocar a Luciana que está falando. Eu queria só parabenizar a academia pela escolha do tema, parabenizar a exposição do Fernando, como esperado, uma exposição muito clara, né? E queria dar o meu testemunho, né, do compromisso que o Fernando e todo o serviço de hematologia do HU, mas principalmente pela liderança dele, né, tiveram esse sonho e conseguiram concretizar esse sonho de colocar o Ceará no cenário do transplante de medula óssea mundial. Acho que não só no cenário brasileiro, mas no cenário mundial, sempre com esse compromisso de melhorar o tratamento dos pacientes. E aí, a princípio, a gente não tinha muito a noção de que esse trabalho teria uma abrangência tão forte, né? A gente talvez tivesse, eu digo a gente porque eu participei desde o começo, ao lado do Fernando, entre nossas instituições, tanto o HU como o EMOS, participamos juntos, né, no desenvolvimento desse trabalho. E aí acho que, a princípio, a gente não tinha dimensão da abrangência que teria esse trabalho, né, da possibilidade de atuar e de viabilizar o tratamento de pessoas que não estavam somente no Ceará, nem no Nordeste, que a princípio era o que a gente pensava, né, ser um centro regional, mas também de atingir pacientes fora do Nordeste, no Brasil e em outros países do mundo. Então, esse é um resultado assim, surpreendente, mas que é o testemunho de que, quando a gente faz realmente alguma coisa voltada para o bem dos pacientes, sem outros ganhos e sem outros interesses, a gente realmente consegue realizar e ter esse resultado. Então, assim, eu queria parabenizar o Fernando e dizer que o EMOS fica
muito feliz, e eu, pessoalmente, fico muito feliz em poder participar disso, e acho que esse salto que nós vamos dar quando o Carticel se tornar uma realidade aqui no Estado vai ser também um divisor de águas e vai nos levar a um patamar diferente, né? Um patamar diferenciado. E é engraçado a gente ver que depois que o primeiro transplante foi realizado no Hospital das Clínicas, né, no Hospital Universitário Walter Cantillo, quantas outras equipes de transplante proliferaram na cidade, né? Então, hoje a gente já tem profissionais transplantadores formados no próprio hospital universitário e que podem também estar desenvolvendo seu trabalho em outras instituições e até em outros estados do país. Então, acho que, olhando para trás, nesses 10, 12 anos de trabalho, a gente tem muito que comemorar e muito que ressaltar a importância de ousar, né? De acreditar e de não ter medo, de trabalhar com seriedade e com resiliência, né? Porque as coisas, os caminhos não foram sempre fáceis e as coisas não foram sempre, não estiveram sempre ao alcance das mãos, assim, sem que a gente pudesse ter que buscá-las realmente. Então, eu queria deixar esse testemunho e colocar aqui para vocês a importância, né, que esse sonho, essa vontade, esse compromisso do Fernando com trazer o transplante de medula óssea aqui para o Estado, né, ele, como liderança desse grupo, fez com que o Estado do Ceará realmente entrasse num cenário mundial, né, e pudesse trazer para cá, né, não só o tratamento para os pacientes, mas linhas de pesquisa que realmente estão mudando, né, a forma como a gente vai tratar os nossos pacientes hoje e no futuro. Então, parabéns, obrigada pela oportunidade de ouvir essa conferência e parabenizar também a academia por ter tido a sensibilidade de trazer esse tema hoje. Queria apenas dar uma palavra de agradecimento e, como eu coloquei na minha apresentação, a doutora Luciana é um pilar desse processo. Então, mesmo na década de 80, é preciso que a gente fale isso, Luciana, nós ficamos de 1989 a 2008 para fazer o primeiro transplante. Então, nós nos sentamos algumas vezes na biblioteca do Hemossi. 99, e 1999, perdão, Luciana, eu falei errado, perdão. 1999 a 2008, a gente tentando encontrar uma alternativa, uma forma. Eu escutei de algumas pessoas que eu não podia fazer transplante porque faltava sulfato ferroso. E, na verdade, o raciocínio é inverso. Em todo lugar que tem terapia de ponta, de qualidade, ele agrega valor e faz melhorar tudo ao seu redor. E foi exatamente isso que aconteceu. A hematologia cresceu de maneira exponencial. Hoje nós temos mais de 40 ambulatórios, e antes da pandemia atendíamos mais de 40 mil pessoas no ambulatório. Tá? Então, era uma coisa, assim, até assim, um pouco da nossa capacidade. Mas, enfim, a mais agradecer o apoio com o Hemossi. Eu sou um voluntário do Hemossi, eu sou do Centro de Processamento Celular, mas sempre me voluntariei. Lá nós começamos o banco de sangue de cordão umbilical e a criopreservação, o processamento de células, e a gente vem trabalhando ao longo aí de 12 anos dentro dessa linha de raciocínio, e eu sou muito grato ao apoio, e o Hemossi é minha casa. Ana, posso falar? Pode, Márcio. Boa noite, Fernando. Adorei sua aula. Boa noite, professor. Parabéns. Didática, clara. Eu chamo clean, adoro essa palavra, clean, bem leve, né? É mesmo, um assunto difícil, mas compreensível para mim, pneumologista, né? E quero dizer o seguinte, eu fiquei tão satisfeita em lhe assistir por causa da
digamos assim, porque você colocou um suspiro no meio do caminho de sua exposição, o suspiro da arte. Ai, que alívio! É tão interessante porque vem o suspiro da arte, mas imediatamente você retoma e retoma aliviada no seu raciocínio. É impressionante como funciona. Parabéns pela ideia, viu? Acho que eu vou adotar isso em alguma coisa que eu venha falar posteriormente. Mas eu quero parabenizar também, efusivamente, a Academia Cearense de Medicina, que está abrindo as portas, é o que a gente mais deseja, é que a gente participe, a sociedade participe, a filosofia da missão da nossa academia é essa, é levar o que a gente tem de conhecimento, de ideia, da bagagem que é grande dos acadêmicos, né, Fernando? Levar adiante. Hoje a plateia estava maravilhosa, né? Uma plateia múltipla, jovem, muito jovem pelo meio, que dá força e energia ao que a academia faz. Está de parabéns à academia, o doutor Pedro Henrique Saraiva Leão, seu presidente, e todos os acadêmicos agora com a participação muito plena nessas reuniões abertas a quem desejar participar. Muito obrigada, Fernanda. Adorei hoje estar aqui com você. Doutora Márcia, eu que lhe agradeço e é uma honra, é um prazer muito grande poder estar com vocês. Para mim foi uma coisa extraordinária e efetivamente eu fico muito feliz e eu concordo com a senhora quando a senhora diz que a academia precisa ter essa visão para o mundo, porque ela vai rejuvenescer no bom sentido de estar aberta para os temas que são atuais e, de certa forma, o virtual hoje eles nos deixou mais próximos, né? Eles nos deu essa possibilidade da gente estar nas nossas casas e, ao mesmo tempo, estar junto com todos vocês. Eu acho que isso de algum ganho a gente está tendo de todo esse processo. Obrigado. Ana, posso falar? Pode sim. Fernando, vou reiterar aqui o depoimento de vários colegas que me antecederam e lhe parabenizar realmente por essa aula extraordinária que você nos proporcionou. Uma curiosidade, nós nefrologistas, frequentemente não, às vezes nós temos pacientes com mieloma múltiplo e eles adquirem a nefropatia do mieloma e ficam durante bom tempo conosco, às vezes até 4, 5 anos, mesmo com doença renal crônica terminal, fazendo hemodiálise. E outra coisa interessante é que vocês, a equipe de vocês e da hematologia, conseguem tratar esses pacientes em programa de diálise por um bom tempo, né? Eu queria saber, tem se falado, mas nada sobre ainda promissor, como é que seria o futuro do tratamento do mieloma com a terapia celular? Interessante a pergunta do senhor, professor Oswaldo. É muito interessante, porque o mieloma múltiplo, a princípio achava-se que ia ser muito difícil conseguir usar terapia celular, por conta da quantidade de células que tem que ser coletada para ser infundida. Então, descobriu-se, isso foi coisa de 1 ano, 2 anos, no máximo, talvez menos de 2 anos, de que a quantidade de células no mieloma para tratar com terapia celular precisa ser maior do que nos linfomas e leucemias. Então, inclusive, a indústria farmacêutica está caminhando de maneira muito ágil com a possibilidade de tratar esses indivíduos com CAR-T-cell já comercial. Tá? Isso já é algo que está na pauta. É muito importante comentar que no mieloma múltiplo, nos últimos anos, houve uma evolução muito grande na terapêutica. Em que aspecto? Hoje, a maneira mais correta de se referir a um paciente com mieloma é chamar mielomas múltiplos.
pela sua grande diversidade genética molecular. Existem uma infinidade de drogas e o tratamento hoje é calcado em drogas imunomoduladoras, inibidores de proteossoma, o corticosteroide, e fala-se que o indivíduo com mieloma, mesmo com todos esses tratamentos triplos ou mesmo às vezes com 4 drogas, com a utilização de anticorpos monoclonais, que é o anti-CD38, você também necessita de transplante para resgatar. Então, é uma doença na qual nós estamos caminhando muito, no sentido de entender, de otimizar o tratamento, mas nós ainda temos aqueles mielomas que, a despeito de todo esse conhecimento, evoluem com insuficiência renal, evoluem refratários a esses tratamentos tão modernos, e nessa situação específica, o transplante e agora a terapia celular, ela é mandatória. Algo muito importante, quando a gente se refere a mieloma, lembrar do país que nós estamos, e que nós não temos acesso às drogas. Tá? Então, o indivíduo que está no SUS, que antes da pandemia era 87% da população do Ceará, nós não temos acesso a essas drogas. Então, a questão do acesso é um grande problema, do qual nós precisamos sempre pensar quando a gente faz um planejamento de tratamento. E nessa situação específica, o transplante, ele é a única salvação para esses pacientes, porque ele, apesar de que no mieloma o autotransplante não cura a doença, ele aumenta e prolonga a sobrevida. Em 2018, eu tive a curiosidade de, para uma apresentação, levantar mais de 100 casos de mieloma transplantados no nosso serviço. E, para minha curiosidade, para minha surpresa, 91% dos pacientes que tinham sido transplantados nos últimos 10 anos estavam vivos. Então, isso não quer dizer que a doença não tenha voltado. Alguns a doença voltou. Mas a sobrevida média do indivíduo com mieloma, com tratamento quimioterápico específico, são 3 anos. Tá? Então, quando você consegue aumentar a curva de sobrevida com o transplante, você já está fazendo um grande benefício. Eu acredito que a terapia celular comercial vai vir muito forte nesse ano de 2021, no próximo ano, para tratar os mielomas refratários. Então, a gente acredita que algumas vezes acontece uma coisa muito interessante, só para complementar o que o senhor disse, é que o indivíduo com insuficiência renal é transplantado e a insuficiência renal, às vezes, é revertida. A gente tem tido alguns casos e nós estamos com uma mestranda da professora Romélia e minha, que está estudando a insuficiência renal pós-transplante de medula óssea. Ela está estudando 400 pacientes transplantados, exatamente para discutir essas questões aí que o senhor colocou. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Roberto, pode ligar o seu som. Professor Irã, você não quer fazer nenhuma pergunta, não, Frade Irã? Não, Roberto, eu desejo apenas fazer conta a todos que me antecederam pelo brilhantismo da aula, pela didática do Fernando, e lamentar não poder ter convivido com ele mais. Um grande abraço para o Fernando. Obrigado, professor. O Irã é uma referência para nós, né? Sempre uma alegria muito grande lhe ver bem. Bom, eu acho que não tendo mais perguntas a se fazer, poderemos encerrar a sessão, agradecer ao professor Fernando Barroso pela beleza de exposição e por tudo que ele nos deu hoje de ensinamento e pela bela aula que nos proporcionou. Agradecemos, a academia agradece em nome do presidente, Dr. Pedro Henrique, e todos nós lhe agradecemos e lhe damos um forte abraço.
amigo. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus, e eu estou sempre às ordens de vocês. Eu fico sempre à disposição. Para mim foi uma honra. Muito obrigado. Eu queria só pedir para a gente fazer uma foto, todo mundo se posicionar para fazer um print. Quem quiser ligar a câmera, seria melhor, mas enfim. Vou fazer agora. Boa noite, foi um prazer. Boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço, até mais. Fique com Deus. Até mais. Um dia bom. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou encerrar por aqui, fica mais fácil. Perfeito.